Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Podcler, recebendo a ilustre presença dele, Guto Vidal, que nos últimos 15 anos transformou um físico de frango em um fisiculturista em constante formação. Seja muito bem-vindo, Guto. Obrigado. Então, nesse tempo, 15 anos para cá, a gente começou a treinar e mudando o físico, e hoje já mudei tanto que tive a ideia de competir. E hoje, 5 anos competindo, consegui alguns títulos e é isso aí, estamos sempre tentando melhorar. Cara, e como é que foi essa ideia de, vou começar a treinar? Quando surgiu isso? O que te motivou a treinar? Qual era o foco? Porque hoje eu consigo entender que seu foco é outro. Sim. Você tem um foco bem definido, você tem um propósito hoje que você busca seguir. E é lógico que para chegar neste nível, você teve que abrir mão de muitas coisas. Mas lá atrás, qual era o foco? Qual que foi o start para você começar a treinar? Tudo tem um começo, né? Então, assim, a ideia de começar a treinar nem foi questão física, estética. Foi mais questão de melhorar de alguma forma a saúde no geral. Tive um parceiro, a gente resolveu, ele também queria melhorar, porque ele também estava com uma vida bem decadente, vamos dizer assim. E eu também tinha uma vida, assim, de bebida, não que isso, criticando, mas para mim não estava fazendo bem. Então, assim, a gente tomou essa decisão e resolvemos, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa, vamos agitar. Aí começamos, nem na academia foi, a gente ia num clube, a gente corria, a gente fazia barra. Todos os dias? A gente estipulava todos os dias. Tanto que no começo eu era meio preguiçoso. E ele queria me chamar todo dia lá, 8h30, 9 horas lá, eu lembro até a hora. Ô Guto, vambora. Às vezes eu tava acordando, ia escovar o dente, comer alguma coisa e ia. Tu tinha quantos anos nessa época? Tinha 19 anos. 19 anos. 19. Já era maior já. E aí a gente começou, ficamos 6 meses nessa rotina aí. Tanto que depois de um tempo, eu acostumei tanto com essa rotina que virou o jogo. Eu que ia lá chamar ele. Aí ele meio que deu umas preguiçadas lá e eu ia lá. Vamos lá, tal. E a gente continuamos indo, até um dia que a gente resolveu. Engraçado que até foi um dia bem assim, uma data especial. Foi dia internacional do rock and roll, por isso que até que eu lembro. Foi dia 31 de julho, a gente começou a treinar na academia. A gente fez 6 meses dessa rotina de correr, de fazer barra, tudo. Ao ar livre? Ao ar livre. Sem orientação, sem nada. Só assim, por ir mesmo. Só que fez um bem danado. Tipo assim, até preparou um pouco a mente e o físico para iniciar a academia. Porque tu mudou de hábito, né? Quando você colocou aí 6 meses repetidas vezes fazendo a mesma coisa, você já entrou num ambiente de um condicionamento de um hábito. Sim, você não consegue ficar mais sem, né? E tipo, não foi uma coisa assim, que nem assim, a gente não mudou. Tipo, eu parei de comer, comecei a correr, já comecei a fazer dieta. Não. A gente começou a ir lá primeiro, comia praticamente normal, né? Tipo, apesar que uma coisa puxa a outra, né? Você começa a treinar, você começa a fazer alguma coisinha, aí você já começa a melhorar a alimentação. Mesmo não sabendo, mesmo não tendo orientação, você já sabe que se você comer mais salada vai ser melhor do que você ficar comendo fritura. Então, assim, foi meio que uma coisa que foi puxando a outra. Até a gente começar a treinar. A atividade física fez você criar uma consciência de melhorar a alimentação. Sim. Bacana. Sem orientação. Sem orientação. No começo a gente não tinha condição e também não tinha assim, não tinha aquela decisão assim, eu quero fazer isso, eu já vou procurar tal profissional. Então não tinha essa visão holística de tudo, né? A gente só viu aquilo, vamos começar por isso. E tu trabalhava? Trabalhava. E ainda assim trabalhava como pizzaiolo. Então eu era comia todas as pizzas, tinha oferta de todas as pizzas. Você comia pizza todo dia e treinava todos os dias? Todo dia eu comia pizza. E treinava, acho que de segunda a sexta, se não me engano. Porque aí, final de semana, eu trabalhava até mais tarde, aí tirava pra descansar. Então, era aquela coisa, né? Tipo assim, alguma coisa eu comecei a fazer. Sim. Então, dei um pontapé inicial ali. E depois, aí esse negócio foi ficando mais sério, né? Depois que a gente começou a treinar. Esse amigo meu também, de vez em quando, pesquisava alguma coisa. Então, a gente ia tentando agregar, falar algum conhecimento. Até porque no começo a gente não tinha tanta informação. Não tinha tanta
né, informação de qualidade até Foi de também. 14 anos atrás, né? E tipo assim, a gente não tinha tanta, além da informação, você não tinha tanta gente que entendia do assunto para te falar. Então, por eu morar numa cidade pequena também, tinha escassez nessa situação, nesse caso aí, não tinha tanta orientação. Então a gente que tinha que buscar. E também não tinha tanto na internet, não tinha, então era difícil. No geral era difícil. Mas a gente foi fazendo. E quando é que você despertou assim, poxa, agora eu, sei lá, vou competir? Porque fisiculturismo é um esporte, né? Sim. Não sei é um se o pessoal, esporte. nem todo mundo entende o fisiculturismo como esporte, mas é um esporte. É. É uma modalidade de esporte que tem crescido muito, inclusive no Brasil. Sim. Tem cada vez mais profissionais competentes, orientando pessoas, pessoas competindo dentro e fora do Brasil, tem ganhado muito espaço. Sim. Quando é que você despertou para competição assim do Aí foi com uma orientação. No começo, eu até tive um pouco de preconceito. Quando eu era mais novo, eu olhava assim, eu não tinha, nem passava pela minha cabeça, né? Subir no palco lá, que esse cara fica mostrando que esse bombadão lá, tipo assim, porque tudo ligado a fisiculturismo é ligado à bomba, né? Então, assim, era uma coisa que, tipo assim, é uma ignorância, na verdade, isso, porque você ignora o fato de uma coisa que você não sabe. Então você tem que estar do outro lado ali para você entender o que é aquilo, né? Como chega um cara, o que faz o cara chegar naquele nível, daquele tamanho, o tempo que ele demora para chegar ali, então não é uma coisa tão simples. Mas foi crescendo no Brasil e o que me levou a querer competir? Foi uma orientação, eu conheci um médico e tem até uma frase que ele falou para mim, que eu nunca mais esqueci, ele falou assim: quem treina para alguma coisa. Aí eu falei assim, né? E qual que é a especialidade do médico? Ele era o quê? Ele é um médico infectologista. Infectologista? Mas ele acompanha fisiculturista também. Enxergou potencial em você e falou, olha, quem treina com propósito, além do treino. E ele, assim, ele é uma pessoa que enxerga... Ele é uma pessoa muito evoluída, sabe? E ele parece que ele enxerga o potencial nas pessoas. E ele fala, essa pessoa talvez pode, né, não depende dele, né, mas se depender da pessoa, ele me mostrou um caminho. Ele me mostrou esse caminho. Aí eu comecei a ficar pensando, não, legal, tal. Quem sabe um dia, né, mas continuei meu rumo ali. Nessa época isso já fazia um bem tempo que eu treinava, já era depois de uns 6 anos mais ou menos treinando. Que daí depois eu fui conhecendo mais, aí aprendendo sobre dieta. Cara, em 6 anos, o que você notou de diferença? Do 0 ao 6. Depois do 6 que você despertou então para o fisiculturismo. Sim. Do 0 ao 6 foi só treino em academia normal, igual todo mundo. Sim. E uma alimentação básica. Tipo assim, sem orientação também. Então, assim, no começo, eu treinava e comia o que eu achava que era bom. Tanto que a gente via o povo falar, algumas pessoas que eu fui conhecendo do meio, você tem que comer assim assado, você tem que comer determinado alimento, você tem que comer ovo, você tem que comer frango, você tem que comer batata doce. Até então a gente era muito assim, como não tinha tanta informação, a gente ficava meio que sem saber, então eu acabava comendo e trabalhando na pizzaria ainda. Aí eu comecei a fazer umas pizzas de ovo, de atum, com as coisas menos calóricas. Então eu já comecei a conciliar aquilo ali. Fazer uma dieta, mesmo trabalhando na pizzaria, você estabeleceu tipo uma dieta mais favorável ao seu treino. Sim. Com um propósito. Isso. Aí você diminuiu nas pizzas. Aí eu diminui um pouquinho, mas assim, ainda comia. Como é que é, cara? Fazer pizza e falar, não vou comer. Não tem. Quer dizer, tem como, né? Mas no começo eu não ligava pra isso. E até que veio depois essa ideia de competir. Aí que apertou o laço, né? Eu falei assim, agora eu vou ter que tirar. Até o próprio médico, mesmo não sendo, mas entendendo o assunto, né? Não sendo nutricionista, falou, não, você tem que tirar isso aqui, você tem que comer mais sim, mais isso aqui. Aí você eu já comecei a melhorar um pouco. Para as competições. Sim, e aí já começou a ter mais informação, já buscar mais informação. Então, isso aí começou a agregar mais na parte de alimentação. E a primeira competição sua foi quando?
Foi em 2017, foi 5 anos atrás. Foi... Me explica como é que é subir no palco, cara, essa sensação de competição. Porque, em tese, o pessoal que está nos assistindo, que não sabe, quais são os critérios para se vencer um torneio de fisiculturismo? Porque parece que todo mundo é forte e um é mais forte que o outro. E um ganha, né? Vocês medem o braço, o bíceps, perna, é isso? Não. Como é que é isso? Não tem nenhuma medição, apesar que a gente tem que... É assim, é por ordem. Volume, tipo, ele tem que ser o maior, ele tem que ter definição, ele tem que ter densidade e proporção. Então são esses 4 parâmetros. Cara, explica para o pessoal o que é volume. Porque densidade, proporção e volume, tem gente que entende que é a mesma coisa, leigo, não né? é. Né? Então volume seria o tamanho no caso. Então acabou que tem que ser grande. A estatura também não. Não necessariamente. Quer dizer, não, porque é o seguinte, tem as divisões. Então, primeiramente, tem a divisão. Tem divisão de altura, por exemplo, eu tenho 1,74. Então, tem uma divisão lá que é tipo de 1,70 a 1,75. Aí pega tantos atletas naquela altura. Tem categoria que, além dessa altura, você tem um limite de peso. Então, por exemplo, tem uma categoria que chama Classic Physique. Essa categoria, para minha altura, eu tenho que ter uma pesagem um dia antes. É tipo UFC, é a pesagem. Os caras têm que ter um peso pena, peso galo, então tem o peso certinho. No fisiculturismo, tem o peso... na minha altura, eu tenho que bater 86 quilos, no máximo. Então, para poder competir. Para poder competir. Então, eu tenho que chegar lá com 86 quilos. Eles vão medir minha altura e eu vou pesar. Se eu tiver com 86,100, fora. Eu procuro uma outra categoria. Só que provavelmente essa próxima categoria eu vou estar em desvantagem. Porque o meu corpo se encaixava melhor na outra. E estaria gente do meu porte físico mais ou menos igual. E a densidade? A densidade já é um músculo que tenha, vamos dizer assim, um músculo cheio. O que é um músculo cheio? É um volume intramuscular ali. Por exemplo, às vezes o cara ele tem um braço grande, só que não é tão... Não é duro, mas é uma coisa assim mais densa. É mais fibrado. Vamos dizer, pode aparentar até parecer fibra. Aí já entra até a definição junto. Aí é no visual. Aí é no visual. Tanto que lá, como eu disse, não tem questão assim, não tem medição. Então, tipo, ele não mede o tamanho, ele vai ver no olhar. Então, o árbitro vai ver lá os 4 caras, quantos atletas tiver lá. Então, assim, às vezes o meu braço está maior, mas ele está tão grande que proporcionalmente ele está maior que a minha perna. Assim, no visual. Tipo, ele está bem maior em cima e embaixo o corpo, a parte inferior dele não está acompanhando. Então, essa é a proporção que a gente conta. Entendi. Também. E quando você sobe para competir, são quantos atletas simultaneamente ali? Varia. Na mesma categoria? Não tem limite. Não tem limite. A não ser que seja um palco menor. Mas assim, eu nunca fui num campeonato que falou, não tem... Tá limitado as inscrições. E assim, para competir, que a gente faz, né? Então a gente... Claro que você tem que ter um físico já para competir, porque você não vai subir, acabou com... Frango não sobe. Frango não faz não, porque vai ficar feio. Tem uns loucos ainda que às vezes vai, né? Começa o frango, né? Já começa... Então vamos lá, aí você vai competir, você já tem que ter um certo volume muscular, você tem que ser grande pelo menos, você tem que ser diferenciado, porque primeiro, para competir, você vai gastar dinheiro, você vai gastar saúde, você vai fazer coisas assim que... Porque um atleta, ele tenta ter uma alta performance, não priorizando a saúde, mas mantendo a saúde. O cara também não vai... fazer nada é a qualquer custo. Né? Para manter esse físico, esse corpo que você tem, eu imagino que haja um custo de tempo, de alimentação, de dinheiro. Como é que... Porque, pô, olha, nós treinamos teoricamente o mesmo tempo. Lógico com os intervalos, né? 13 anos, né, de academia. Eu ainda tô frango.
O Guto já não tá mais. Eu fui seguindo o caminho, né? Como é que é esse custo para atingir esse físico de atleta mesmo? É tipo assim... Você gasta grana para isso? Você, tipo, suplemento? Como é que é essa dieta? Demais. Você tem que ter um suporte no mínimo, assim... A primeira coisa que você precisa ter é dieta e o treino. Então, tipo assim... Vai lá, o mais barato que você gasta hoje é a mensalidade da academia. O mais barato é a mensalidade da academia. A dieta, você vai gastar... Depende de cada corpo. Mas hoje, tipo assim... Uma base de uma dieta boa... Você gasta muito proteína. Então você vê lá, 1 quilo de carne. Eu devo comer hoje, em média, uns 700... Se fosse contar só a proteína da carne, porque come proteína que advém de ovo, de whey, de albumina, de suplementos. Mas se fosse só em carne, eu comeria mais ou menos umas 800 gramas de carne por dia. Então é quase 1 quilo de carne por dia. Aí você já imagina o custo da dieta, né? E até por isso que às vezes a gente come mais frango. Você pode comer carne vermelha também, você pode comer peixe. O frango também ele tem uma vantagem, que ele não é uma carne tão gordurosa. Você tem acompanhamento nutricional? Tem. Hoje? Eu tenho um coach que me passa dieta, me instrui no treino, por mais que o treino eu que monte, mas ele me dá uma instrução. Aqui, nós temos umas imagens aí, vamos tentar passar para o pessoal de como o Guto era. E aí vocês vão ter uma noção da transformação aí nesses últimos, pelo menos 5 anos, 7 anos, né? Até mais, um pouquinho. Até mais, né? Esse era você, na época do rock and roll. Ó, a tatuagem é a mesma, viu? Eu acho que ela diminuiu um pouquinho a tatuagem, né? Aí já começa esse aí já foi o primeiro campeonato. Cara, bacana, cara. E no primeiro você já ganhou? Eu já ganhei o top 1. Que bacana, hein? Já tem uma mudança de físico aí significativa, né? Essa aí já ganhou volume, agora você já está dobrado de tamanho, né? Esse já foi um dos últimos campeonatos. Aí, cara, como é que você sai de um corpo daquele para secar? Explica pra gente essa... Esse aí foi uma evolução de um campeonato, passou uns 3 meses eu fui aquele já passou 1 ano, alguma coisa. E esse já foi o último também. Você chega aqui percentual de gordura quando você tá com esse corpo assim? 3,3%. Eu sei porque teve um dia que 3%. Tinha um nutricionista que acompanhava a gente, ele tem eu esqueci o nome, mas é uma máquina que tira o percentual no ultrassom. Adipômetro? Não é adipômetro não. Não? O adipômetro é o que faz a preguinha. Essa é no ultrassom, então ele passa um gelzinho, passa a máquina e vai aparecendo na tela. Aí ele vai marcando lá, chega no final, dá o cálculo lá. 3,3% de gordura. Não é bom. Não. Tipo assim, você vai ficar... A imunidade sua cai, é fora do normal. Você está desidratado, você está com a imunidade baixa. Então, assim, é só pro dia do campeonato. Antes do campeonato, tem um processo ali, tipo... Sim. Não posso comer, não posso tomar água, como é que funciona assim? Esse, no caso, é a finalização. Tipo, você pesou ali, bateu o peso, tô legal, posso ir pro campeonato. Isso. Depois de bater o peso, tem algo que você faz para chegar a performance? Para melhorar o corpo. Tipo assim, vamos ver mais ou menos como se fosse uma proporção, assim, um cronograma. Vai lá, a gente mentaliza um campeonato, planeja, o campeonato é vamos supor, daqui 1 ano. A primeira dieta que você vai fazer é tentar ganhar. Então, tipo assim, eu vou melhorar meu físico. Você vai ver os seus pontos fracos, você vai lá melhorar no treino e comer, tipo assim, você vai fazer uma dieta hipercalórica, que é quando você come mais do que você gasta, para você ganhar peso, ganhar músculo, na verdade. A gente ir controlando o percentual de gordura. Então é o seguinte, você vai comer mais para você ganhar peso sem aumentar o seu percentual de gordura. Ou controlar, mesmo que suba um pouco. Então, para a galera entender, para você ganhar massa muscular, você tem que comer mais do que você consome de energia. Isso. Não é isso? A gente tem um gasto calórico diário. Metabolismo basal ali. Sim. O cálculo do metabolismo basal, porque o corpo em repouso gasta tanto de energia. Basal é uma coisa. Quando você treina, você gasta um pouco mais. Aumenta um pouco. Então você tem que comer mais do que aquilo. Compensar na alimentação. Se extrapolar, começa a subir muito, porque tem as estratégias também. Então tem que separar os macros e tal.
Beleza. Então, a grosso modo falando, é isso aí. Você tem que comer mais que você gasta. Chegou um determinado ponto. Ah lá, deu 6... Vamos supor que a gente planeja 6 meses de booking. A gente chama essa fase de booking. Que é a preparação, a preparação para ganho. Pra isso. Ganho. Então a gente está bulkando, a gente está comendo mais para ganhar músculo. Depois a gente faz uma fase de consolidação. Porque você já não pode começar a secar. Porque você ganhou músculo, não necessariamente esse peso, às vezes na balança, é carne consolidada, músculo mesmo, carne. Então assim, você tem que fazer que tem um pouco de água entre a celular. Então você tem que consolidar esses ganhos. Põe aí mais uns 2 meses, 3 meses. Então você mantém uma dieta mais isocalórica. Daí você vai comer o que você gasta. Então você vai tentar sem aumentar peso. Você vai igualar. Peso, manter o peso, comendo a proporção do que você gasta, mantendo o basal ali perto do que você ingere. Legal. E beleza. Aí durante você fez quanto tempo que você faz esse? 2, 3 meses. Então você fez um booking de 4 a 6 meses, vai depender muito. Isso aí, por isso que tem que ter, é legal ter alguém acompanhando. É quase um ano de preparação no mínimo. Isso sim, Né? Pô, um ano de preparação. Depois eu vou começar. Para você melhorar, para você subir bem, para você ter tempo para você subir bem. Aí depois que você fez esse processo tudo, se você foi no campeonato, você pode aproveitar já, tentar depois emendar alguns outros. Beleza, fez essa parte da consolidação. Aí depois você vai começar o cutting. A gente chama de cutting, que é a fase de começar a secar, né? Perder gordura sem perder a massa magra. Aí o que é o começo do negócio? Aí você começa a baixar a dieta do basal. Comer menos que o basal. Do que você gasta. O corpo tem que entrar em um processo de catabolização. Isso, Caramba. A catabólise, tipo assim, não necessariamente quer dizer que você está catabolizando músculo também, sim, né? Ele está catabolizando gordura. Então você tem que perder aquilo de alguma forma e manter a massa magra. Então assim... Para isso tudo, cara, funcionar desse jeito, você tem que abrir mão de quê? Muita coisa. Você tem que abrir mão de beber. Se você quiser competir, já é uma coisa de alto nível, né? Uma coisa que é diferenciada. Tu consome açúcar? Não. Gordura, dificilmente, assim. Em alguns casos, talvez. Mas assim... Aquela picanha, aquele negócio gorduroso? Não. Não. Sim, longe de campeonato, num book a gente consegue encaixar refeições livres. Entendi. Né? A gente come um pouco mais, vamos ver, liberal ali. Claro que é uma refeição ou outra. Você não vai comer todo dia aquilo porque você vai estragar o físico. Atrapalha o projeto. Porque quanto mais gordura você tiver, mais você atrapalha a ação de ganho de massa. Porque você atrapalha um hormônio que chama insulina. Essa insulina, para você ganhar massa, você precisa basicamente, quando você está comendo mais, o carboidrato que você come transforma em glicose. Essa glicose vai virar glicogênio. Para isso funcionar direitinho, o metabolismo do seu corpo, você tem que estar sensível à insulina, à ação da insulina, que é um hormônio que o pâncreas produz quando você ingere carboidrato principalmente. Na proteína também ela produz, mas no carboidrato principalmente. Essa insulina vai jogar essa glicose para dentro da célula. Precisa de outra ação também de um outro hormônio que chama GLUT4. Então a insulina vai, pega o açúcar do sangue, põe lá na porta da célula, o GLUT4 vem e joga esse açúcar para dentro da célula. Então precisa estar funcionando direitinho. Quando você come muito açúcar, qual que é o problema do açúcar? Né? Ele tem um índice glicêmico muito alto. Então você come muito. Vamos supor, você come 2 pacotes de bolacha recheada. Aquilo ali é uma informação muito grande para o seu pâncreas. Você fala, nossa, tem muito açúcar. Então ele começa a liberar muita insulina. Seu corpo, quando tem muita insulina circulante, ele não dá conta de responder aquilo. De processar tudo. De processar tudo. É muito açúcar. Então assim, e está produzindo muita insulina. E o seu corpo começa a sobrar a insulina ali. A insulina fica circulante. Aí você vai fazer um exame de glicose, tá o açúcar no sangue lá e tá a insulina também. Então, você pode ficar até hiperglicêmico, né? Isso que causa diabetes, né? Com o tempo e tal. E atrapalha o ganho de massa. Cara, fala pra mim. E essa história de que
O fisiculturista usa bomba. É verdade? Bom, o que é bomba? Explica pra galera que tá nos assistindo. Que negócio é essa história de bomba anabolizante, PEC não sei o quê, oxandrolona, whey, creatina, o que disso vale? O que é verdade e o que é mentira, cara? Não é sem demagogia, né? Vamos falar a verdade. 99,9% dos fisiculturistas, para não falar 100%, né? Usa recursos ergogênicos. Vamos lá. Os anabolizantes. Não é puro. Mas assim, bomba foi um nome que falaram aí. Eu não sei quem que falou bomba. Porque bomba explode, né? Bomba é outra coisa. Mas basicamente é isso. E tem uma grande diferença. Às vezes a pessoa olha lá o caboclo. Tem vários vídeos no YouTube. O caboclo com o braço desse tamanho, gordo, inchado. Aquilo é um óleo mineral que eles aplicam. Você vê o caboclo tá longe de ser um fisiculturista. Aquilo lá é uma aberração. Tipo, o cara aplica um óleo mineral, o corpo ele lê aquilo como um corpo estranho e faz uma cápsula nele. Tipo, tu usa anabolizante? Eu uso. Controlado? Sim. Você tem um médico que te acompanha. Sim. Então você tem um limite do que você pode usar para você ter o máximo de performance. Sim. É isso? Sem atingir a sua saúde. Ou no limite acaba do que tolerável. Atinge. Sim, vamos dizer assim, atinge de uma forma esperada. A gente já espera que nos exames a gente vai ter algumas alterações. Quais alterações são essas? Perfil lipídico, que é o colesterol aumenta. O corpo ele lê a testosterona, que é o anabolizante, vamos dizer assim, mais conhecido, o Durateston da vida, né? O grande Durateston. Ele lê aquilo como porque a testosterona do corpo, a gente tem testosterona no corpo. Tanto o homem, mulher também usa ergogênico. No caso, o remédio que as mulheres tomam, fugiu o nome. GH? Não, anticoncepcional. Ah, tá. Ele também é um hormônio. Sim. Então, assim, só pra, né? Às vezes o cara fala, nossa, os homens tomam hormônio, mas as mulheres também tomam. Então, assim, o estradiol é um hormônio de base feminina. Mas, assim, voltando ao assunto, essa testosterona, ele dá alteração no colesterol. Uma das alterações. Ele pode dar alteração também no hemograma, que seria o hematócrito, aumento dos glóbulos vermelhos. Isso aí, com o tempo, tem gente que tem mais predisposição a ter isso. Então, vai aumentar os glóbulos vermelhos, isso aumenta o risco de ter uma trombose, de ter um risco de AVC. Só que é uma coisa que é controlável. Então, assim, você tem uma certa dose que você sabe que não vai alterar tanto. Então, e caso você precise cuidar... Existe um risco. Sim. Você faz o uso consciente do risco. Sim. Com acompanhamento médico. E você diminui o risco, então. Sim. Dentro dessa o risco está ali. Dentro dessa dosagem, se o risco é 0, tantos por cento, 1% de tanto. E me diz o seguinte, esse negócio brocha mesmo, cara? Ele diz que os caras brocham, diz que fica com o peru pequenininho. Então. O saco fica dessa maninha, é verdade? Não, a ideia era o contrário, né? Porque assim, a testosterona é um dos principais hormônios responsável pela libido, pela ereção, pelo tempo de ereção. Então, assim, é um dos também, né? Não vou falar que é o 100% ali, mas é o seguinte, libido é uma coisa multifatorial. Então, o cara que não toma hormônio, ele brocha também. Então, assim, às vezes é uma reação psicológica, na maioria das vezes. Mas não afeta o apetite sexual, o desejo sexual? Não, mas pode acontecer. Aí deixa eu te contar por quê. O que acontece? A pessoa vai lá, vai usar o anabolizante. Então, vai lá. Quando ele toma testosterona, ele manda uma coisa para o corpo dele que é acima do que o corpo produz. Então, assim, é uma dose suprafisiológica. É uma dose acima do que o corpo produz. Quando o corpo vê que tem muito, ele vai sinalizar lá, falar, tem muita testosterona aqui, vamos parar de produzir. Senão não precisa disso tudo não, hein? Natural, o corpo não precisa disso. Ele não quer isso. O corpo ele é perfeito. Então, assim, ele vai parar a produção. Com o tempo, o seu testículo pode diminuir. Porque ele não está trabalhando para produzir testosterona. Então, sim, então a redução testicular acontece. Porque com a aplicação
de testosterona. Artificial. Sim, Ele vai suprafisiológica. Suprafisiológica, ele vai diminuir a produção, aí não estou usando o órgão, ele vai diminuir. Eu já tenho um monte ali, deixa quieto aqui, ó. Vamos, daí não precisa trabalhar. Mas que nada tem a ver com o afeto da libido. Assim, não. Tem Aí, pelo sexual. contrário, quando você toma uma dose suprafisiológica, a sua testosterona está aqui na média, uma testosterona normal, segundo exame laboratorial, que seria entre, em média, 250 e 800, né, que é a média dos exames. Não que também esteja 250, vai estar baixa. Às vezes no exame acusa uma coisa, mas na clínica pode estar tudo bem. Então, nem sempre só o exame laboratorial vai falar se você precisa de uma reposição, no caso. Mas vamos lá, a gente está falando de dose suprafisiológica. Aí você usou aquela quantidade. Sua testosterona vai fazer assim, ó, de 300 ela vai para 3.000. Então o que você vai ter? Mais libido. Você vai ter mais apetite sexual. Mas o corpo ele tende a equilibrar, de alguma forma. Uma coisa que eu entendo totalmente é o apetite sexual. Outra coisa é ficar broxa. É totalmente contrário. Ter vontade de não subir. E não subir. Mas é assim, são duas coisas diferentes, mas ele vai subir. Então assim, se for na questão hormonal, ele vai trabalhar até melhor. Então assim, com o tempo você usou, depois o corpo ele tende a equilibrar isso aí. Então volta tudo normal. Aí, por que surgiu esse boato que tem um pedacinho de verdade também, né? Não vamos ser... Tipo assim, por que acontece? Aí a pessoa teve uma má instrução, o caboclo vai lá e fala, você vai tomar isso aqui por tanto tempo. Aí depois, acabou, aí beleza, aí você vai ficar de boa. Então o que acontece? Quando você tomou, você fez seu corpo parar de produzir. Quando você parou de tomar, você não falou para ele voltar a produzir ainda, porque tá alto, então ele não sabe que você parou. Então vai começar a cair. A hora que ela cair lá embaixo, menos do que estava, aí que seu corpo vai lembrar que não tem testosterona. Aí que você vai broxar. Então assim, por que aconteceu isso aí? Né? Não, desculpa, tô apontando aqui. Eu falei no futuro ainda, né? Você vai. Na verdade, você não vai. O homem tem essa mania de virilidade, né? Que Sim. o homem tem que ser... Tem que ser sempre assim. Mas isso é uma coisa assim... Uma questão social mais social do mundo, né? Que você falou, é muito fisiológico. Às vezes está muito relacionado principalmente ao psicológico. Sim. Não tem nada a ver com o hormônio. O cara está lá mal de cabeça, não adianta que não sobe mesmo. Se tiver conta para pagar... Dieta influencia em libido. Sono é uma das coisas mais importantes que existe, assim, para qualidade de vida, para ganho de massa, para emagrecimento. E é uma coisa que às vezes fica meio de lado. Tipo, a pessoa não dorme direito, não liga, dormiu mal, e aquilo com o tempo vai atrapalhando a qualidade de vida. E aquilo ali, vamos dizer assim, a pessoa broxar pode ser uma consequência disso. E a fertilidade, cara? Atrapalha a fertilidade? A fertilidade atrapalha. Tanto do homem quanto da mulher? Sim. Diminui a taxa de criação de espermatozoide. Entendi. Então, assim... Mas é aquele negócio, né? Tipo, você produzia 800 milhões. Aí agora você está produzindo 20 mil. Mas você precisa de quantos? Você precisa de um só. Mas com qualidade, né? Porque tem que ser o espermatozoide, tem que ter ser... qualidade para poder conseguir... Mas pode acontecer. Tanto que eu já vi muito atleta em fase de preparação, que é uma fase que a gente até usa uma dosagem mais alta, engravidar e ter filho. Normal, saudável, tudo. Não influencia na saúde da criança. Mas assim, a fertilidade perde sim essa... Pode acontecer de não... Você não vai ficar infértil. É reversível, né? É reversível. Para de usar... Tanto que aí, voltando lá ao assunto, por que brocha? Porque a pessoa parou de tomar e não fez um tratamento para sinalizar o corpo a produzir testosterona novamente. Então seria a TPC, a famosa TPC. Ou faz mal feita ou não faz. Aí brocha, aí perde massa muscular, aí dá depressão. Porque a testosterona ela também não age só na parte física, ela também age na parte psicológica. Então, às vezes, até aumenta a parte de euforia da pessoa. Tanto que tem alguns outros hormônios que mexem mais com o psicológico também. Entendi. Então, não existe só um, né? Tem vários. Tem um acompanhamento. Isso. E me fala uma coisa, e como é que funciona o sono, cara?
Você estava falando que o sono é importante para crescer, Sim, para ganhar massa, densidade muscular? porque assim, o músculo ele cresce no descanso. Quando você está treinando, você está, tipo assim, rompendo fibras. Na verdade, não é esse o termo correto, mas assim, o seu corpo aumenta o volume para dar mais ingestão de proteína dentro dele. Então ele trabalha, ele vê que ele precisa e começa a aumentar. Só que o descanso vai repor os eletrólitos, as proteínas, fazer essa restauração. Então assim, no que o sono influencia? Quando você está dormindo, você tem a liberação de GH, que você libera só no terceiro estágio do sono. Que se você não dormir bem, você não consegue nem atingir esse terceiro estágio. Então, nos primeiros 30 minutos, você entra no primeiro estágio do sono. Que é o estágio que você está meio dormindo, meio acordado, às vezes você escuta as coisas ainda, você não sabe. Quando você passou disso, passou de 1 hora, aí você entra no segundo estágio. Aí você dá uma apagada. Quando você está sonhando, aí tipo, passou, é um ciclo, né? O sono ele tem um ciclo também. Então, a primeira meia hora é o primeiro estágio, de 1 hora até 1 hora e meia, 2 horas é o segundo, passou disso é o terceiro. Esse terceiro estágio, ele também fica pouco tempo. Então ele fica mais uma meia hora, 40 minutos. Depois ele volta no primeiro estágio. Tanto que às vezes você acorda à noite, você voltou no primeiro estágio do sono. Você ainda pode estar meio acordado. Ou às vezes acordar 1, 2 vezes à noite pode ser normal. Você dorme quantas horas por noite? Eu tô dormindo ultimamente umas 7 horas. Tem dia que eu consigo dormir mais pouco. O ideal seria umas 8. Umas 8 horas. 8 horas da noite. E alimentação, cara? Como é que é a sua alimentação? Você perdeu quantos quilos do seu corpo inicial que nós vimos para atingir o corpo de fisiculturista? Quando eu comecei, eu era mais magro. Então eu pesava 68 quilos. Eu era mais magrinho, né? Aí depois comecei a trabalhar com pizza. Aí comecei a comer um pouco mais, né? Todo dia. Aí fui comendo. Cheguei nos 90 quilos. Mas um pouco gordinho também. Não assim, obeso. Mas já tava com a barriguinha saliente e tudo. Eu emagreci em 1 ano 10 quilos. Foi um emagrecimento assim. Eu falo que foi saudável, porque eu perdi 10 quilos em 1 ano. 10 quilos de gordura. 10 quilos de gordura em 1 ano. perder E ganhei massa magra. Gente, pra vocês verem o que ele perdeu de gordura. Vou mostrar aqui pra vocês em 1 ano. Ó. 10 quilos de gordura é isso aqui, ó. É isso aí que ele perdeu no ano. Não, minto, aqui são só 5. Só 5 quilos, né? 2,5, 2,5. É, 2,5, 2,5. O dobro disso isso aqui é cara. metade que eu perdi em 1 ano. Agora você imagina isso aqui, ó, na sua barriga, assim, ó. Cara. Não, mas na verdade, esses 10 quilos ele é distribuído, né? Para você que está querendo emagrecer, para você que busca o emagrecimento como saúde e qualidade de vida, só que para vocês verem o que a gente carrega no corpo quando a gente tem uma péssima alimentação, noites de sono mal dormidas. Isso. E a falta de sedentarismo. Sedentarismo. Isso. É isso aí. Eu sei que o pessoal geralmente fala comigo, mas eu vou começar em janeiro, vou começar na data do meu aniversário, vou começar... Cara, se você tem vontade de melhorar a sua qualidade de vida, começa agora. Você só precisa de um início, um pontapé inicial. 5 quilos de gordura. Você imagina você perder 10 quilos disso aqui. A transformação que isso faz, não só para o nosso corpo, mas principalmente para o bem-estar. Sim, a gente, né? Mais do que a estética, é a saúde. Você bater seus exames e ver que seu colesterol está bem regulado, seu triglicérides está bem regulado, você tem condições de fazer as atividades esportivas que você tem vontade. Cara, é gordura pra caramba. Quem almeja perder 5 quilos, tá aqui, ó. É mais ou menos esses 2 saquinhos aqui de gordura. Bem coisa, e desejo que você consiga realizar sua vontade. Você perdeu o dobro disso aqui. Eu perdi o dobro. Eu queria falar uma coisa. O dia que chegar alguém em você e falar assim, ó, eu vou fazer uma dieta para você perder 10 quilos em 1 mês. Você corre. Conta esse negócio. Tem um pessoal que diz assim... Tem uma turminha que faz uma dieta milagrosa aí, né? Você procura como emagrecer na internet, aparece... Dieta da sopa, dieta do ovo. Cápsulas e cápsulas de emagrecimento. E aí? Como é que é isso? Não existe resposta metabólica, fisiológica, não existe nenhum produto externo, treinamento, dieta, que vai fazer você perder 10 quilos de gordura em 1 mês. O corpo ele não está preparado para isso. Você pode perder 10 quilos
na balança. Se você perder 10 quilos na balança, tudo bem, mas também não quer dizer que é saudável. Porque é o seguinte, você começa a fazer uma dieta, vai lá, você para de comer, tira carboidrato, que é o que a turma fala, né? Corta carboidrato, corta não sei o que, corta açúcar, corta tudo. Tá, você pode até perder 10 quilos na balança, mas você vai perder massa magra e principalmente você vai perder água. Porque o maior peso do nosso é a água. O corpo ele não tem resposta metabólica, fisiológica para derreter 10 quilos de gordura, é muita coisa. Então, assim, a não ser que você arranque uma perna, aí você perde 10 quilos. Mas, assim, não tem como. Não existe. Não existe Então, dieta. tipo assim, quando você está naquele processo de final de competição, para chegar aos 3% de gordura ali... Eu já perdi, tipo assim, eu já tô em 6, 5, e é por cento, né? Tipo assim, eu peso 100 quilos hoje. Se eu perder 5%, eu perdi 5 quilos, Quanto mas de gordura você tem hoje no corpo? hoje eu devo ter uns 13%. Eu tô pesando 100 quilos, então eu devo ter uns 13 quilos de gordura. Ou seja, o dobro disso aqui de gordura. Espalhado. Distribuído. Só que tem o seguinte também, quando você é uma pessoa muito obesa, você não tem essa gordura só na parte subcutânea, né, que é embaixo da pele. Você tem nos órgãos, você tem gordura visceral, que é a pior gordura, né? Aquela gordura que é a barriga dura, a gordura no estômago. Você vê um coração de um obeso, um coração de uma pessoa saudável, você vê aquela gordura por fora do coração, que ali o risco cardíaco ali é muito grande. Então, não é só estética mesmo, é saúde, qualidade de vida e menos e risco de morte diminuído, né? Porque... Ó, vou tirar daqui, mas que sirva como exemplo, hein? Quem quiser começar o projeto para emagrecer, aí, ó. Já vai. Menos 5 quilos de gordura. Menos 5. Aí que nós falamos de saúde, de fertilidade, de hormônio. E me fala uma coisa, como é que é o seu treino, cara? A mente depois, né? Mas o treino, vamos lá no treino. O treino tem gente, é assim... cara, que malha a vida inteira e não consegue mudar o físico. Talvez, eu acho que por conta da falta de um acompanhamento de instrução, né? Porque assim, como é que funciona um treino hoje? Primeiro você tem que avaliar o físico da pessoa. Como que a gente elabora um treino para a pessoa? Você tem que avaliar primeiro a questão do físico e assim, você tem que ver o que é o objetivo dela. Se ela quer emagrecer... Claro que se ela estiver gordinha assim, vamos dizer que ela precisa emagrecer. Mas é onde você vai trabalhar. Primeiro você tem que ver a postura da pessoa. Então, assim, tem muita questão de músculo que pode estar encurtado, músculo alongado demais. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com computador, a pessoa vive assim, ó. Então, o que acontece? Os músculos das costas dela, ele alonga. E às vezes o músculo da parte da frente ele encurta, por conta da posição. Então, assim, músculo alongado, músculo encurtado, dá um desequilíbrio no corpo. Então você vê a pessoa anda assim, ó. Alongou demais, ficou muito tempo Já naquela... tem a gravidade jogando a gente pra baixo. O corpo, ele tenta adaptar aquela posição. Então, assim, uma das primeiras coisas é você verificar essa questão de músculo encurtado, músculo alongado, postura, ver se a pessoa não tem nenhum problema, joelho, lombar, escoliose, né? Isso aí, às vezes, uma escoliose na coluna, né? Que é aquele Szinho na coluna, aquilo ali, às vezes, deixa o quadril da pessoa, aquilo influencia no quadril, influencia na pisada dela. Então, às vezes, ela tem uma dor na coluna porque ela pisa torta, ela acha que tem uma perna maior que a outra, mas é o quadril que está torto por conta da escoliose. Ela pode ter uma hiperlordose ou uma hipercifose. Hiperlordose lombar é quando a pessoa é muito assim. Hipercifose é o contrário. Então, assim, primeira coisa, você tem que equilibrar o corpo da pessoa. Depois, aí você vai ver a questão de evolução de músculo. Conseguiu melhorar a sua postura, então, com o fisiculturismo, você também melhorou sua postura. Sim. E o fisiculturismo te levou para trocar de curso de faculdade. Sim. Você estudava o que quando você começou, cara? Eu formei, né, quando eu formei o segundo grau da escola, eu parei de estudar. Não gostava muito de estudar, não. Estudava assim,
as coisas que eu gostava, né? Na época até passei por música, estudei um pouquinho de música. É mesmo? Então, assim, aí depois eu troquei a guitarra por musculação. Aí, tipo assim, eu comecei a estudar uma coisa que não tinha nada a ver com musculação. Comecei a estudar engenharia. Porque, sim, Civil? por questão de mercado, eu achava que era uma coisa boa. Engenharia civil. Engenharia civil. Eu achava que era um mercado, assim, que fosse rentável, né? Que Cara, fosse o que te levou para engenharia civil foi a necessidade de ter um emprego para trabalhar e ganhar de dinheiro. ganhar bem. Não E, necessariamente tipo assim, eu gostava um a- pouquinho de matemática. Ah, tá. Eu me dava bem um pouquinho de matemática e achei que eu unia o útil ao agradável. Então, assim, não foi por escolha de vontade de querer ser um engenheiro. Você Mas não chegou a fazer, pô, não é a minha habilidade. Você chegou a fazer uma análise de um teste vocacional, uma habilidade? Não. eu fiz, mas eu não acreditava. Eu não, e, assim, nunca deu educação física também. Deu outras coisas, matemática, professor, sei lá. Mas educação física não. Aí no meio do curso da No meio do engenharia- curso, no meio do curso da engenharia, eu não parei porque eu queria fazer educação física. Eu parei porque eu não estava dando conta de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Porque eu estudava, era um curso muito puxado e eu tinha que trabalhar. Então, realmente, para pagar a faculdade. Aí eu falei, não, eu vou ter que trancar um tempo, depois eu volto. Nesse tempo que eu fiquei parado, eu me descobri. E depois comecei a cursar educação física. Aí eu vi que era aquilo que eu realmente gostava, que era a minha vocação. Tu se identificou com Eu fui evoluindo na parte do fisiculturismo, na musculação, e estudava, né? Porque daí eu pesquisava. Porque desde o começo, como eu não tinha um suporte, eu sentia carência nessa parte, nessa área. Então eu sempre, como eu falei, eu sempre fui meio autodidata. Então eu procurava, pesquisava, né? E fui melhorando, aprendendo. E hoje tu tem uma academia, cara. E hoje, graças a Deus, nós temos uma academia. Tá Com botando muita a- luta, eu com a minha noiva, a gente construiu esse sonho, né? Que isso aí foi um sonho. Já passou pela minha cabeça uma vez, mas assim, sabe quando passa um sonho na sua cabeça e tá longe? Fala, ah, que isso, né? Uma academia, imagina. Mas hoje, isso aí se tornou realidade. Pô, que bacana, cara. Uma transformação não só física, mas principalmente de mentalidade. Sim. Você usou da sua força de vontade, você usou da sua mudança de hábitos E comecei a vivenciar aquilo. e tornou o seu negócio. Sim, tornou. Hoje é um negócio que banca a minha dieta, que banca os meus campeonatos, né? Minha vida no Foi um geral. grande investimento. Na Sim, verdade, sim. o que poderia ser como despesa para alguns, para você tornou-se um mega de um investimento. E o mais legal disso é você trabalhar dentro de um ambiente que você gosta e mudar a vida de outras pessoas também. Você vê a pessoa mudando, te dando feedback de assim, nossa, rapaz, eu tô sentindo falta, não tô conseguindo ir na academia, eu tô sentindo a falta, mas falam bem. Você vê assim, cada pessoa te fala uma história que você fala, nossa, que legal, cara. É uma coisa assim que realmente é Tem muitos alunos gratificante. que tem você como referência. Sim, principalmente, como cresceu muito essa área, né? A molecada tá estão tudo procurando uma academia, tá todo mundo querendo ficar forte. Então, assim, tem muita gente que chega e fala, não, tem uns que falam assim, não quero ficar muito grande igual você, não. Até parece, né, que é uma coisa assim, né? Mas eu vou ficar forte. É legal isso, cara, ver, tipo, muita gente mudando por conta de um exemplo, né? Eu imagino, eu me vejo como um exemplo. E seu pai te incentivou nisso, cara? Não. Como é que foi sua família? Como é que Não. foi? Lá em casa eu não tive muito incentivo, não. Porque, assim, além de ser um pouco leigo, deles serem leigos no assunto, eles tinham esse preconceito com academia que faz mal, que, nossa, que levanta esse peso, você vai machucar, nossa, você tá tomando isso aqui é bomba. Você chega um pó de whey com a creatina lá. Pra eles não sabem. Então, assim, não teve formação, né? Criado na roça, crescidos na roça, de família pobre e tudo. Então, não tive essa ajuda, esse apoio, não. Nem de pai, nem de mãe. Depois que eles acostumaram, aí viram que fez bem e tal. Hoje já tá mais assim, mas foi eu e eu. E tu faz quantas refeições por dia, bicho? 5, 6. Depende, tem dia que eu junto. Aí, tipo assim, às vezes não dá tempo, por mais que eu consiga. Hoje eu tenho
uma certa liberdade de tempo, né? Por conta de eu ter academia. Então, assim, eu consigo meio que acordar no horário que eu quero, parar para comer a hora que eu quero. Então, eu consigo ter essa liberdade. Então, eu consigo comer 5 refeições tranquilo. Todas as refeições que você faz hoje são acompanhadas, balanceadas por uma orientação nutricional. Sim. Eu peso tudo na balança, tudo contadinho, todo dia a mesma coisa. Há quanto tempo você faz isso? Há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Desde quando eu comecei, um pouco antes de eu competir, eu já comecei a fazer dieta, a pesar comida. E você tem mais objetivo de crescimento, de volume? Qual que é a sua meta? Sim. Ou você acha que já atingi meu físico, tô legalzão, não tem mais por onde crescer? Para fisiculturista sempre vai ter alguma coisa a melhorar. Você não precisa às vezes crescer muito esteticamente, de volume. Não preciso ficar desse tamanho assim. Mas eu preciso entrar em proporção, eu preciso me encaixar melhor na categoria que eu compito. Então assim, às vezes eu preciso ponto fraco. O meu deltoide eu preciso melhorar um pouco. Então, assim, antigamente, até uma coisa que eu tinha, como no começo eu treinava sem instrução direito, eu treinava os músculos que eu gostava mais, uns eu treinava mais ou menos. Crescer braço. Principalmente os meninos hoje, galera, pelo amor de Deus, treina a perna. Perna é coisa muito importante. E fica estético. Proporção, né? Proporção. Tanto os meninos perna quanto as mulheres braço. Não vai ficar com o braço do tamanho dele, tamanho meu assim, não. Porque crescer realmente é difícil. É difícil. Parece simples, mas assim, eu falo que uma dieta para ganho é, muitas das vezes, mais difícil que uma dieta para secar, para você emagrecer. Cara, para ganhar músculo é difícil. Para ganhar gordura é muito mais rápido. É muito mais rápido. Porque é muito mais fácil você comer 2 pacotes de bolacha, 2 pão de sal, do que você comer meio quilo de arroz. Em meio quilo de arroz tem menos caloria do que 2 pão de sal e 2 pacotes de bolacha recheada. Meio quilo de comida. Você não aguenta comer meio quilo de comida de arroz, assim, às vezes. Então, assim... Ganhar massa muscular é difícil. E além da comida, da alimentação, precisa do estímulo correto. Sim. Né? Que a alimentação mais o estímulo correto. O estímulo do treino. Então, fala assim, ganhei 2 quilos, 3, 4, 5 quilos de gordura. Você vai ganhar muito mais rápido que ganhar 1 quilo de músculo. Então exige um sacrifício, exige um esforço muito maior. Sim. De disciplina, né? Isso aí tudo tá dentro da cabeça da gente. Então a gente tem que criar um mindset para você tentar lidar com as coisas de uma forma que você siga o que você quer. Então assim, né, conceito de mindset hoje, né? Tem muita galera que às vezes fica meio perdido. É uma forma de você criar um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de lidar com determinadas situações para você já saber o que você vai fazer ali. Então você escolheu um determinado caminho, eu vou competir. Para competir, o que eu tenho que abdicar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Então assim, você já tem aquelas coisas assim, tipo... em fileira, tudo criado. O que você vai fazer? Tem que mudar. A primeira coisa que acho que a gente tem que mudar é a forma de pensar. Mas é isso, poxa, mudando o que eu estou pensando. O que eu quero? Acabar com aquelas crenças limitantes que te jogam para baixo, se afastar das pessoas. Cara, tem um ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Comece a observar com quem que tu anda, cara. É isso aí. Comece a observar quem que são as pessoas com quem você convive, se elas têm algo a agregar, acrescentar a você. Né? Porque se ou se você está sobrando ali. Ou se está sobrando. Eu assisti um podcast de um neurocientista falando, ele falava o seguinte, cara, se você é o primeiro da classe, saia da classe. Vá para outra classe. Porque não tem nada para ninguém ali. A barreira ali já não tem barreira mais para você. Então, procure sempre estar próximo a pessoas que agreguem. Vamos dizer assim, melhores, mas... que busquem conhecimento para somar com o que você procura. Então, é muito mais fácil você mudar o mindset, se aproximar dessas pessoas e conviver com essas pessoas. Que tenham um comprometimento com dieta, que tenham um comprometimento com saúde, com finança. Se você quer ficar rico, se você quer melhorar de vida em questão financeira, você para de andar com gente que tem pensamento de querer... tá suficiente, bem com um salário mínimo. A pessoa tá ganhando um salário mínimo, tá vivendo igual
Se você não quer isso, ou se isso faz bem pra você, beleza. Mas se não faz, tô falando que é errado. Sim. Mas assim, se você quer melhorar, então procura melhorar. Vai correr atrás. Vai... Tu mudou muito o seu lance de amizade, seu círculo de amizade? Mudei muito, muito. E seus amigos, como é que eles te olham? Os amigos de antigamente te olham hoje? Vê como um diferente. Fala, ó, você tá louco, rapaz? O que você mudou? Você é outra pessoa. Aquele cabeludinho. Aquele cabeludo lá já era. Que lá ficou lá em 1990 alguma coisa. Ficou pra trás. Mas é isso aí, tipo... Claro que, tipo assim, tem alguns amigos também que evoluíram. Cada um foi por um caminho, né? Esse caminho até de fisiculturismo é uma coisa assim, não é qualquer um que vai seguir, até porque você tem que fazer por gostar, porque você não ganha, não recebe pra isso. E você não ganha nada pra competir isso aqui? Praticamente nada, eu posso dizer que é nada. Assim, vamos ver em questão de visão. O que isso aqui hoje me trouxe? Né? Me trouxe um certo pensamento que eu vejo que foi um investimento pra mim. Além de ser uma coisa que eu gosto, hoje a pessoa às vezes chega na minha academia e fala, vou lá na academia do Gutão porque ele compete, porque ele entende, porque ele se transformou. Ele transformou, ele viveu esse processo. Tem conhecimento de causa. Sim. Então, é uma teoria que eu vivi na prática. Que a prática sem... A teoria sem prática, ela não é nada. Só teoria. É só uma teoria, né? Só você tem que botar em prática para ver se realmente funciona. Então, assim, para mim hoje é um investimento. Mas para quem tá de fora, ver eu ir lá competir, a gente tem alguns prêmios, mas não é nada perto do que a gente investe. Então, assim, eu numa preparação, cara, eu não tenho nem noção de quanto que eu gasto, mas assim, já é a dieta, já é questão hormonal, é manipulado, porque a gente também toma alguns manipulados, fitoterápicos, vitamina, a gente precisa de algumas coisas, porque não só na alimentação a gente não consegue. Então tem, por exemplo, o ser humano hoje ele carece muito de algumas vitaminas. Vou dar um exemplo de uma aqui. Vitamina D, magnésio, vitamina C. A gente nem todo mundo que vai tomar um sol aí fica meia hora tomando sol, pelo menos meia hora. Não produz. Eu tomo vitamina D para compensar. Então, assim, a vitamina D até hoje ela é dada como um hormônio. Ela é vista como um hormônio. Colicalciferol, que chama. Então, assim, a gente precisa suplementar. Então, isso é caro, é investimento. Para a gente competir, eu pago inscrição, eu pago anuidade, eu pago tinta, eu pago hotel, porque eu tenho que ir um dia antes, dormir, pesar para competir no dia. Vocês passam tinta no corpo? A gente passa uma tinta. A gente compra uma tinta lá, ou lá no evento geralmente tem, eles pintam, você paga um valor lá. Entendi. E pinta, para dar um realce, né? Tipo como se fosse um bronzeado. Tá. E lesão, cara? Tu já lesionou? Já passou por processo Sim, de lesão? lesão muito grave não, mas a gente sempre, às vezes tem uma lesãozinha. Às vezes, tipo assim, volume de treino muito alto, às vezes você não tem a recuperação, você oferta muito e você não tem aquela recuperação, você tem que recuperar mais do que o tanto que você gasta, é igual a dieta. Tu tá terminando a educação física. Sim. Né? Qual que é o treino ideal hoje? Porque a gente já falou, já vi, né, o pessoal falando de treino, você tem que treinar até a falha para você ter crescimento, ganho de massa muscular. Tem gente que fala, não, você tem que ter repetições. Maior número de repetição você ganha resistência para poder depois aumentar a carga. Você tem que 3 repetições, 3 séries de 12 repetições, de 10, de 6. Como é que é? Qual que é o treino ideal? O treino ideal, tipo assim, você tem que começar. Claro que você vai analisar um indivíduo, a pessoa iniciante. Então ele vai ter resposta rápida de um treino simples. Mas vamos supor, quanto mais treinado a pessoa for, menos treinável ele é. Então, assim, para mim, eu preciso procurar mais para mim, tipo assim, como que funciona? É uma periodização. Então, assim, primeira coisa, eu não preciso ir até a falha. Então, assim, quando você falha, você atinge muito o sistema nervoso central. E isso aí, com o tempo, você vai ter um desgaste de articulação, de musculatura, você vai lesionar, talvez. Cara, explica pro pessoal o que é até a falha, porque a gente tá, às vezes, muito específico, né? Sim. O que é treinar até a falha? Por exemplo, você tem que fazer 3 séries de 15 repetições.
Por exemplo, você faz as 15, só que você conseguiria fazer 20. Quando você é um iniciante, você não tem muita noção da sua força. Então você estipula uma quantidade lá com a pessoa. Imagine seu esforço no seu máximo. Então a falha é o seguinte: ou falha no sistema nervoso ou é falha periférica. Vamos supor, você está fazendo um supino. Você não pode falhar no supino, porque se você falhar a parte periférica, seu músculo não aguenta forçar mais, você vai cair a barra. Então a falha é quando você não aguenta levantar mais. No supino você não pode falhar, a não ser que tenha alguém te ajudando. Numa rosca direta, você está treinando bíceps. Aí a hora que você não aguenta mais, aí você começa a empurrar aqui e você já falhou. Então assim, falhou, essa falha pode ter vindo do sistema nervoso central ou pode ter vindo da falha periférica, no músculo muscular, que gasta o ATP. Então, outra coisa também, tempo de descanso. Antigamente, né, é porque era tudo embasado, engessado, né, tinha muito isso aí. Hoje a gente tem estudo, já tem uma certa informação melhor de questão de treinamento. Então, por exemplo, você precisa descansar no mínimo de 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo do exercício, até uns 4 minutos. Porque você precisa de tempo para regenerar o ATP que você gastou. A fosfocreatina, que é uma proteína, ela vai regenerar o ATP. É o que você gasta quando você falha. Ou às vezes antes da falha. Então você não precisa falhar. Você vai fazer um treino lá. Então resumindo, o treino é o seguinte. Você começa um volume de treino. Você vai treinar peito, 3 exercícios para peito, com 4 séries cada uma. Então você vai fazer 12 séries para peito. Nessas 12 séries, você vai fazer, por exemplo, 4 séries de 15. Aí você começa fazendo 15, aí você aumenta o peso um pouquinho, faz 12, depois você tenta chegar nos 12. Então assim, e sem falhar, que é onde você não aguenta mais levantar. Então você para um pouquinho antes, com uma carga que seja considerável. Então assim, tem estudo que fala o seguinte: se você achar a quantidade que você pega de peso, tipo assim, você vai colocar um peso que você consiga fazer 18, mas você vai parar no 15. Só que você tem certeza, a gente já sabe que a gente, depois que já treina um certo tempo, você já sabe mais ou menos o seu limite. Então assim, você vai colocar uma carga que você consiga fazer 15, só que você conseguiria 18, só que você para nos 15. Depois você vai aumentar o peso. Então assim, você sempre tem que trabalhar progressivamente. Porque quanto mais peso, mais fibra recruta. Então a primeira sinalização de hipertrofia é a carga. E carga é peso. Isso é intensidade também. Outro termo que é um pouco distorcido, porque o povo fala que intensidade é você descansar menos, que é você fazer drop set, que é um método de treinamento diferente. Então, assim, intensidade é carga e carga é peso. Então, quando você aumenta a intensidade do exercício, você recruta mais fibra, que é a maior sinalização de hipertrofia. Então, assim... Se o cara quer pegar pouco peso, ele não vai crescer. Em resumo. Ele pode até crescer, mas ele poderia crescer mais. Entendi. Aí, tipo assim, tem um outro estudo que fala que, assim, quando você pega um peso que é muito leve, você está conseguindo fazer 25, 30, aí você vai ter que falhar para você ter uma sinalização de hipertrofia perto do que você teria com carga alta. Só que o seu sistema nervoso vai assim, você vai puxar mais, você vai gastar mais energia, você vai trabalhar mais o sistema nervoso, então assim, não é o melhor caminho. Tu faz um pré-aquecimento para você começar a treinar, tem essa parada de, tem que aquecer um pouquinho antes, né? É outra coisa também que era muito controversa. Você ia na academia, o personal vai lá na esteira aquecer 5 minutos lá, depois não é treino. O aquecimento é no próprio exercício. Você tem que aquecer a articulação e a musculatura que você vai trabalhar. Aí você vai lá, você vai fazer esteira, mas você vai treinar braço. O que adiantou? Você aqueceu o corpo. Você aumentou a temperatura corporal. Assisti o documentário do Ronaldo, do Fenômeno. Ele falava exatamente isso. Ele falava, poxa, teve um técnico que treinava ele, colocava eles para correrem 5 km antes de começar a treinar. Falou, cara, isso não é produtivo em nada para mim. Não adianta eu correr 5 km para jogar bola. Meu treino tem que ser no campo ali. Sim, então, quando ele saía dos 5 km para começar a treinar, já estava exausto, cansado. Então, eu não conseguia dar o melhor para ele. Acho que até no futebol,
né? No esporte eles falavam, poxa, para eu atingir o máximo de, de eficiência do atleta que eu estou treinando, até a forma de treinar mudou. O pensamento de treinar. Pô, correr 1 hora de esteira e vou fazer musculação. Eu vou fazer musculação. Para ganho de massa não vai dar certo. Até, por exemplo, eu citei a esteira para treino de braço, mas ela também para treino de perna, se ela for numa alta intensidade, você pode até fazer um pouquinho, caminhar, se você quiser dar uma esquentada. Mas assim, você vai aquecer no exercício. Então, o que eu faço em todos os exercícios quando eu vou começar? Eu faço uma série bem leve de, por exemplo, 20 repetições, só que eu aguentaria fazer 30, 40. Então, isso eu estou mandando estímulo para o meu músculo, para o meu corpo, que vai vir peso. Sim. Então, esse é o verdadeiro aquecimento. O ideal seria, por exemplo, umas 2 séries para cada músculo que você for treinar. Você vai treinar 2 músculos no dia, vai treinar peito e tríceps. No primeiro exercício de peito, você faz umas 2 séries. Se você achar que não tá bom, faz mais uma também. Não precisa também esgoelar, mas é uma sinalização. E qual que é a ideia? É treinar 1, 2 agrupamentos musculares por dia? Tu treina um agrupamento por semana? O meu treino hoje, eu treino 1 músculo por dia. Mas isso depende. Cada pessoa responde de uma forma. Então, assim, primeiro você tem que ver quantas vezes a pessoa pode ir na academia, quanto tempo ela tem, para distribuir isso aí. Tem gente que responde bem com 1 músculo 1 vez por semana, tem gente que responde bem 2 vezes com... Só que aí, por exemplo, aí que vai a questão do volume de treino. Por exemplo, eu faço 2 vezes peito na semana. Aí numa vez eu faço 4 séries de 12, e na outra mais 4 séries de 12. Deu 8 séries no total de séries. 4 de 12. 4 de 12. Vamos supor, só um exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que seja 3 exercícios para peito. Nesses 3 eu faço 4 de 12. Então eu faço 12 séries. Pode abrir. E no outro dia eu faço mais 12 séries. Então na semana eu fiz 24 séries. Se eu fazer isso tudo num dia só, às vezes não pode ser tão rentável para a pessoa. Tem gente que às vezes consegue fazer num dia só. Então às vezes divide. Mas o que importa é o volume, a quantidade final na semana. Entendi. Quantidade de séries na semana. Eu posso quebrar isso em 2, em 3. Nós estamos falando de exercício físico, mas fica já... Não faça exercício físico sem procurar um médico, sem que seja autorizado por um médico. Qualquer atividade física exige que se procure um especialista na área de saúde, inclusive, para saber se você tem condições de fazer atividade física, né? Sim. Eu conheço muito histórico de pessoas que acabaram fatalmente, né, com a vida por conta de não ter buscado um profissional antes para saber se ele tem algum problema genético, alguma degeneração, alguma doença que nem se sabe, né? Atividade física, assim, no geral, ela é necessária, mas assim, você tem que ver se cada um tem uma limitação. Então, se o médico falou, seu coração tá bom, pode ir lá treinar, só que tem gente que às vezes não pode treinar e fazer uma esteira de alta intensidade. Aí vai lá um médico, você falou médico, às vezes um médico ortopedista vê que a pessoa tem um problema no joelho. Aí você não pode ter impacto. Então, beleza, passou pelo médico ali. Se a pessoa às vezes está 100% saudável, por isso que às vezes assim, o povo pede exame para ver se realmente, para fazer um check-up geral. Mas não que isso vá atrapalhar no treino. Aí lá o educador físico que vai direcionar. Como eu falei, a pessoa chega lá, vou treinar junto com o fulano aqui porque é meu amigo. Mas às vezes... Tá certo que é legal uma pessoa treinar com outra ajuda, mas às vezes o exercício dele foi feito para ele. E às vezes o seu vai ser feito para você. Então, assim, cada corpo é um corpo. Cara, e essa estrutura sua te limita? Tipo, você perdeu mobilidade, flexibilidade? Eu perdi um pouquinho, mas é um pouco de falta de treino também, de mobilidade. Treino de mobilidade. E tipo assim, isso é chatinho de fazer, mas... eu deveria fazer mais, é uma coisa que melhora um pouco. Melhora, tipo, a questão de mobilidade, até para a movimentação dos exercícios. O Coleman, né? Que é o Ronnie Coleman, né? 8 vezes Mr. Olímpia. Ele tá voltando, né? Ele foi cadeirante e tal. Lesionou por conta da atividade, não foi? Só que ele teve um problema no futebol americano. Ele machucou a primeira vez no futebol americano. E depois agravou no exercício. Só que ele pegava
Tipo assim, o cara era uma aberração. Eu pegava uma tonelada no leg, eu agachava com 600 quilos. Então, assim, realmente ele era uma pessoa diferenciada. Você não vai comparar com o Coleman, ninguém. Tipo assim, ele realmente é fora da casinha. Que o excesso pode causar lesão. Sim, o excesso de treino também pode causar lesão. Então, assim, por isso tem que ser, muitas das vezes, às vezes a pessoa treinando menos, ela tem uma resposta melhor. Tipo assim... É até engraçado isso, né? Até controverso. Tu calcula que você coma quantos quilos de comida por dia? Você tem essa base, né? Eu tenho, mas assim, depende muito dos alimentos, porque cada alimento tem uma densidade calórica. Eu digo num peso, sem densidade. Você come 1 quilo, 2 quilos de alimento por dia? Eu já cheguei, tipo assim, numa dieta mais hipercalórica que eu já fiz. Vamos colocar só se eu fosse comer arroz, por exemplo. Eu comia 2,2 kg só de arroz, fora a carne. Num dia. Mais 800 gramas de carne. Então seriam uns 3 kg de comida. 3 kg. Num dia. Isso pra ficar forte e magro. E pra ganhar massa, né? Pra ganhar massa. É. Sabe por quê? Porque existe um mito, cara, que eu queria muito que as pessoas tivessem uma noção de que para você emagrecer, perder gordura, você não precisa parar de comer. Não. Para emagrecer saudável, pelo contrário, você não precisa parar de comer, pelo contrário. Você tem você que comer precisa saudável. comer bem, saudável, e você vai perder gordura, e se você treinar, vai ganhar massa muscular. E de forma assim, de forma saudável, né? Porque se emagrecer demais, o seu corpo ele não está preparado com, tipo assim, você perder, que nem eu estava falando, você perder 10 quilos em 20 dias. Ele não está metabolicamente preparado para lidar com aquilo. Então aquilo desencadeia várias reações metabólicas. Por exemplo, às vezes pode te desencadear uma compulsão alimentar. Então, você vai numa pessoa, a pessoa passa uma dieta lá, você vai comer quase nada. Aí você faz uma semana, no máximo, né? Vamos jogar alto ainda. Depois você sai comendo igual um louco. Porque assim, você ficou, restringiu, você não está acostumado com aquilo. Então, por que muita gente falha? Por que muita gente erra? Falha vamos dizer assim, no intuito de querer emagrecer, de querer de ter um corpo saudável. Porque a pessoa quer trocar de uma noite que ela está comendo lasanha, que ela come batata frita, que ela come, aí ela quer começar a tomar água, comer salada, treinar, fazer tudo uma vez. Ou quando não parar de comer. E parar de comer. Só que ela, tipo assim, ela vivia uma coisa totalmente diferente. Então tem que ser uma coisa gradativa. Tem que tirar aquilo ali. Quando você vai num bom nutricionista, num bom profissional, ele não vai tirar tudo que você come. Ele vai tirando aos poucos. Ele vai tentar quantificar aquilo, ele vai colocar limite, vai colocar horário. Então, assim, ele vai manejando você ali para você ir adaptando com outras coisas. Cara, é importante a rotina, né? Por isso que é importante a rotina. A rotina também. É fundamental para você manter um corpo saudável, conseguir comer na hora. Comer na hora. Tem muitas pessoas por conta do trabalho e aí não se organiza, não consegue comer na hora certa e tem a dificuldade de manter uma dieta correta e um treino correto para ter um ganho. Aí a recomendação, cara, faz sua marmitinha. Tem uma... Hoje planeja a sua alimentação antes de você, tipo... Se você acha que não vai ter tempo depois de arrumar alguma coisa para você comer, já faz antes e deixa pronto. Porque se chegar lá na hora, tem que fazer ainda, aí você não vai fazer. Ou quando não, aí comer fora, que não vai ter dentro da sua dieta. Quanto mais você planejar, mais você vai acertar. Planejamento, né? E outra coisa também que a turma costuma muito fazer. Aconteceu de comer alguma coisa errada. Deixa para amanhã, eu volto. Hoje eu vou comer outra coisa também, porque eu já comi isso aqui mesmo. Então, o erro puxa outros erros. Então, assim, se errou, volta no planejamento. Beleza, comeu? Tá bom. Volta o que era próximo que tinha que comer? Era arroz e feijão. Come arroz e feijão e volta. Não espera amanhã. Não espera semana que vem. Não espera 1º de janeiro. Não espera segunda-feira. Tu come pizza hoje? Não. Assim, muito difícil. Esporadicamente. E longe do campeonato. Se eu tiver, por exemplo, agora eu estou na preparação. Até entrei numa preparação, assim,
numa época ruim, né? Porque é fim de ano, tem festa, mas eu tenho que preparar, tipo, eu preciso de 3 meses, de 12 semanas para eu preparar assim, sem ter que esgoelar demais a comida lá na frente, porque eu preciso perder peso agora. Eu preciso perder gordura, na verdade. Eu tenho um pouco de gordura que eu preciso perder. No final, depois a gente faz uma desidratação que é só para competir. Aí eu vou tirar o excesso de água até abaixar a água normal do meu corpo para mim conseguir bater o peso. E é uma necessidade de acompanhamento psicológico, cara, para isso? Há muita mudança na... Seria bom, viu? Tem muitos psicólogos do esporte hoje que te ajudam, né, cara? Porque é uma coisa que é uma luta mental 24 horas por dia. Então, assim, por mais que, assim, eu já tô acostumado, mas eu fico brigando com a minha mente. É que negócio, né? Casa de ferreiro, espeto às vezes é de pau também. Então, assim, eu erro também. A gente é humano. Tanto que, tipo assim, no último campeonato que eu fui, eu tava trabalhando numa pizzaria, acabei trabalhando um tempo, 2 anos atrás ainda. Fiquei um tempo lá. E teve um dia lá que eu não aguentei e comi um pedaço de chocolate lá. Fazendo Então, pizza, assim, fazendo pizza. Tipo, eu fiquei um tempão, né? Tava trabalhando, tava próximo do campeonato que, nossa, aquele cheiro, cara, é uma coisa que... Eu com a minha marmitinha de salada e ovo ou carne lá, que a pizza de bacon cortando, assim, é foda. Assim, aí eu fiz só assim no chocolate, tá? Porque o chocolate parece que dá aguça, né? O doce. Mas é um erro, né? Tipo, não quer dizer que não acontece. Se tivesse um acompanhamento E psicológico, isso é é uma uma mudança, luta né? mental, é uma questão de, assim, você tem que trabalhar muito sua mente, porque realmente é uma coisa que vem da mente, essa força, essa motivação, esse motivo da ação que você quer competir, você vai ter que fazer isso. Então, por quê? Você não vai comer isso porque você quer ir lá. Você está nesse caminho de ir lá. Então... Cara, o que você falaria hoje para quem está... Nós estamos em dezembro de 2022. Para a galera que quer emagrecer, que quer mudar de corpo, quer mudar de estilo de vida, o que você diria para essa galera hoje? Falar, ó, galera... cara, Qual mensagem conselho, que você né? poderia dar para essa galera, assim, mudar o mindset deles? É o que eu falei, tipo assim, primeiro tem que mudar aqui. Então você tem que saber o que você quer. Decidiu, fala, eu quero realmente mudar de vida, eu quero crescer tanto fisicamente, isso aí também serve para outras áreas, né? Financeiramente. Então, assim, começa hoje. Não deixa para amanhã o que você tinha que fazer ontem, porque vocês estão atrasados já. Então, assim, começa a fazer, planeja. Fala, ó, isso não quer dizer que você tem que virar atleta, não. Eu falo assim, você quer melhorar de vida, come lá uma coisa no final de semana, mas já começa a mudar os pensamentos. Muda assim de dentro para depois isso fluir do lado de fora. Procura um profissional. Procura alguém que tenha um respaldo, que não faz nada sozinho, não faz loucura. Hormônio mesmo. Hoje a gente escuta, muita gente chega em mim e fala, eu quero tomar isso, eu quero tomar aquilo. Procura saber o que você tem que fazer, porque hormônio vamos dizer que é quase um caminho sem volta. Porque assim, você vai começar, você precisa entender o que aquilo mexe. É como se fosse levantar uma casa. Você tem que fazer uma base, você tem que fazer a parede, você precisa de pedreiro, você precisa de várias coisas que você precisa ter uma estrutura para isso, você precisa estar fazendo no mínimo, já treinando durante um tempo, já fazendo dieta e ter um acompanhamento do profissional e saber se é isso mesmo que você quer. Procura entender das coisas, saber mais ou menos o que como funciona, o que aquilo mexe no corpo, porque altera muita coisa. Então, assim, para isso vocês procuram saber de tudo. E assim, começa a fazer, começa a correr atrás, pensa fora da caixinha, muda um pouco essa questão de pensar igual a todo mundo. Hoje em dia a gente tem muita gente que você convive num ambiente que o ambiente te modula. Então, assim, você faz o que querem que você faça. E às vezes você não faz o que você quer fazer. E o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Então, assim, eu tenho um sonho. Nossa, eu quero ser... Sei lá, eu quero ser engenheiro. Então,
vai atrás, começa a procurar hoje, começa a correr atrás hoje. Porque quanto mais você souber, mais você corre atrás. Conhecimento hoje é poder. Então, quanto mais você souber do que você quer, melhor você vai se dar bem lá na frente. Você se considera hoje um cara preparado para dar aula de educação física? Sim, com certeza. Considero. Quando você começou lá atrás, você gostaria de ter um professor como você hoje? Queria, cara, gostaria. Tipo assim, eu arrependo, mas a gente não pode mudar o passado. Eu arrependo de não ter começado antes. Porque se eu tivesse essa idade que essa menina tem hoje aí, 13 anos, tem gente na academia de 13 anos. Tem. Hoje eu tenho E aluno bem lá, disciplinado, cara. bem disciplinadinho, já assim, já faz as coisas, e assim, eu queria estar. Não assim, a época nossa também teve muita coisa, né? A gente cresceu num ambiente que a gente não vivia igual muitos vivem hoje, né? Só ligado em internet, em celular. A gente brincava de bola, a gente teve uma infância diferente. Mas assim, o conhecimento que tem hoje, o suporte que a gente tem hoje, a informação que tem hoje, se você souber usar, você vai longe. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas, é isso. Galera, é isso. Ó, quem tem projeto então para perder quilo, tá aqui, ó. São 5 quilos de gordura. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E se quiser perder, gordura tá aí. Faça com responsabilidade, procure um profissional que possa ajudar vocês. E que não queira perder de uma vez, porque se você ganhou gordura, foi durante um tempo. Para perder, pense no Vai demorar um tempo. tempinho também. Mas não desista, não deixe de seguir o seu propósito, a sua meta, e acredite, depois que você fizer uma coisa por 66 dias consecutivos, começa a tornar um hábito. Depois que você transformar o seu estilo de vida num hábito saudável, aí é alegria pro resto da vida. Com certeza. Obrigado, até a próxima. Valeu, até mais.